Se você sente que existem muitas fortalezas espirituais resistindo à sua vida, ao seu casamento e às bênçãos de Deus para você, no vídeo de hoje eu vou te dar 5 armas poderosas para você destruir todas as fortalezas espirituais e todas as armas que o diabo tem usado contra você. Fica comigo até o final desse vídeo para você poder aprender quais são essas 5 ferramentas bíblicas poderosas para você destruir e acabar com toda a fortaleza, com toda a resistência espiritual na sua vida. Amém? Já aproveita, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para você não perder os próximos temas que eu vou gravar. Vamos lá. A primeira ferramenta aqui que você precisa entender está lá em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4. Preste atenção nisso daqui. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo já está nos dando aqui um panorama, já está nos dando aqui um fundamento que nós temos que nos enraizar. Muitas vezes, pessoal, na nossa vida, nós estamos passando por diversos problemas, sejam eles financeiros, seja casamento, seja no trabalho, seja perseguição. Nós passamos por adversidades e tribulações aqui na Terra. Só que aí o que a gente acaba querendo fazer em primeiro lugar? A gente procura conselho dos homens, a gente lê livros seculares, a gente fala com pessoas que são mais maduras do que a gente vai em psicólogo, e eu não estou dizendo que nada disso é errado. Eu só estou dizendo que existem armamentos que eles não são humanos, segundo o que está escrito aqui em 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, verso 4. Está dizendo que existem armas que elas são poderosas para destruir fortalezas. Essas são as armas espirituais e esse é o primeiro ponto que nós vamos ver aqui. A primeira ferramenta, então, é você entender que existem armas naturais e armas espirituais. Então nós temos que buscar as armas espirituais, que diz respeito às nossas disciplinas espirituais, a nossa vida de oração, a declaração da palavra, o jejum, a leitura das escrituras, né? As nossas confissões de fé. Todas essas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E são essas armas que nós temos que buscar. Então essa é a primeira ferramenta que eu quero te dar aqui, as armas espirituais. Segunda ferramenta, eu preciso ler com você aqui o que está escrito lá em Efésios capítulo 6. Veja só o que diz Efésios capítulo 6, está aqui no verso 12, né? No verso 13, está dizendo aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então, olha só. Primeira arma aqui, couraça da justiça. Couraça da justiça. Couraça é algo que simboliza para o seu peito. Então, é algo que você veste que aponta para o seu coração. Isso aqui simboliza para nós que o seu coração, ele precisa estar cheio, estar firmado na justiça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se fez maldição lá naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então a primeira arma aqui dessa ferramenta que eu estou falando para você aqui, que é a segunda ferramenta, é nós estarmos cingidos os nossos lombos com a couraça da justiça. O nosso coração, ele precisa refletir, ele precisa meditar a justiça de Deus. Nós sermos justiça de Deus em Cristo precisa fazer a diferença no nosso coração. Que se nós não estivermos firmados, com o nosso coração firmado na justiça de Deus, nós não vamos conseguir resistir no dia mau. Uma segunda arma que ele diz aqui é os calçados, os pés na preparação do evangelho da paz. A Bíblia diz lá em Provérbios que o ímpio, que o tolo, né, que aquele que não pertence ao Senhor, ele se apressa em fazer o mal, ou seja, os pés dele, os caminhos dele, eles estão sempre se apressando em fazer o mal. Mas a Bíblia está nos recomendando aqui que os nossos pés, eles precisam estar firmes na preparação do evangelho da paz. E não é todo o evangelho aqui não, irmão. Muitas vezes você pega coisas que não são da nova aliança, que não fazem parte daquilo que Deus
preparou para o seu povo nessa época e você toma como verdade. Esse não é o evangelho da paz. Então você precisa se apressar em pregar o evangelho da paz, em trazer paz para as pessoas, em viver em paz, em buscar a paz que excede o entendimento, né? Você precisa apressar os seus pés para buscar fazer sempre o bem, mas não o bem que você faz para conquistar algo de Deus na carne. Não é o bem que vai te justificar diante de Deus por obras. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. É o bem no sentido de buscar a paz de Cristo no seu coração. E aí os seus pés, os seus caminhos, eles estarão firmados no evangelho da paz. Então, isso você precisa buscar aqui do Senhor. Eu vou fazer uma pausa aqui de 10 segundos só para lavar o óculos, que essa luz aqui tá acabando com a minha... Meu Deus, tá dando uma irritação de olho, só um minutinho. Então, a Bíblia também diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e a Bíblia também diz consagra ao Senhor todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Veredas é o caminho, aponta para os seus pés. Então, os seus pés, eles precisam se apressar em pregar o evangelho da paz, em se firmar no evangelho da paz. Essa também é uma arma poderosa para você destruir fortalezas, mas ele não para por aí. Ele fala também que nós temos que tomar, sobretudo, o escudo da fé, para apagar, né, todos os dardos inflamados do maligno. Então o diabo, ele é um atirador, ele é um franco atirador, um louco, né? Ele sempre está à espreita atirando dardos inflamados sobre a sua vida. O que são dardos inflamados, irmão? São pensamentos malignos na sua cabeça, são coisas que o diabo lança sobre você para atacar a sua identidade, né? O diabo está em constante tentativa de ferir a sua identidade, te chamando de miserável, falando para você que você não é filho de Deus, falando para você que você não presta, né? E aí, quando você acaba sofrendo esse dardo, você precisa de fé. E você precisa de fé para quê? Você precisa de fé para você estar firmado na sua identidade. Para quando o diabo falar para você que é pecador, você poder ter o escudo e depois contra-atacar aqui, né? Você tem o escudo porque você está firmado na verdade, firmado na fé, né? Na fé naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Tem uma frase que eu gosto muito que é: eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu posso o que a palavra diz que eu posso. E eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. O que é isso? Você estar firmado ali, protegido com o escudo da fé. E aí, não para, porque o escudo da fé, ele também fala do escudo da fé, mas ele fala também do capacete da salvação. Porque você só vai poder usar o escudo da fé se você tiver o capacete que aponta para a sua cabeça, a certeza da sua salvação. Se você é como aquele que pensa que todo dia Deus ele tira a sua salvação na sorte, no bem me quer, no mal me quer, né? Não, hoje eu pequei e Deus apagou o meu nome do livro da vida. Hoje eu errei, eu perdi a salvação. Amanhã eu acertei, amanhã eu tô salvo. Não, irmãos. A Bíblia diz que você tem que colocar o capacete da salvação, que é a firmeza da sua mente na salvação do Senhor. Assim você vai poder resistir. E é isso que vai te dar também o escudo da fé. Que se você não crê que você é salvo, se você não crê que o Senhor Jesus fez a obra perfeita para te salvar, como que você vai ter fé? A fé parte de que você crê que você é salvo, amém? Então, por isso que a Bíblia diz para você usar o capacete da salvação. Mas também, ele fala também para você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você resiste com o escudo da fé e depois você contra-ataca. Satanás, eu te repreendo, porque a Bíblia diz que eu sou justiça de Deus em Cristo. Ah, mas não sei o que, o seu casamento é ruim. Aí você resiste com o escudo da fé e contra-ataca. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo sobre o meu casamento que o vinho novo é melhor do que o primeiro vinho. Eu profetizo que o meu casamento está debaixo do vinho novo do Senhor. Eu profetizo que a minha esposa é uma videira frutífera e os meus filhos serão ou são como rebentos da oliveira ao redor da minha mesa, ungidos do Senhor. Eu profetizo que o nosso casamento é guardado pelas mãos do Senhor e nós somos duplamente guardados pelo Senhor, porque eu estou nas mãos de Cristo e as mãos de Cristo estão seguradas pelas mãos do Pai, então eu sou duplamente protegido por Deus. O que é isso? Você está guardando o seu casamento com o escudo da fé e com a espada do Espírito, né, para você combater os dardos inflamados do maligno. É por isso que você precisa, irmão, dominar a palavra de Deus, você precisa entender a palavra de Deus. Certo? Se você não entender a palavra de Deus, você não vai conseguir contra-atacar os dardos inflamados do maligno. Quando o diabo vier atacar a sua vida financeira e falar que você é pobre, o que você vai fazer?
Será que ele vai vazar o seu escudo da fé com os dardos inflamados? Ou será que você vai resistir e você vai contra-atacar com 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, que diz: pois conheceis a graça do vosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que, por sua pobreza, vós enriquecesseis. Então, quando o diabo te atacar e falar que você é pobre, que você é fracassado, o que você vai fazer? Vai dizer a ele se fez pobreza, ele se fez maldição, para que hoje eu fosse rico no Senhor, né? Você pode profetizar sobre a sua vida: a bênção de Deus enriquece e com ela não há desgosto. Eu posso não ter tudo que eu gostaria, eu posso não estar satisfeito, mas eu estou contente, né? Eu estou contente no Senhor. Essa é uma arma poderosa para você usar contra o diabo. Às vezes o diabo ataca a sua identidade. Você é fraco, você não é consagrado o suficiente, você não é ungido. E aí o que você vai fazer? Eu não sou o mesmo. Mas lá em não lembro agora se é 2 Coríntios, deve ser 2 Coríntios, a Bíblia diz o quê? Não é 2 Coríntios, não, desculpa, Gálatas capítulo 2, verso 20, pois já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que antes eu vivia na carne, hoje vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí o diabo ele vem e ataca a sua identidade. Você é um pecador miserável. Aí você vai falar o quê? Eu não mais, porque eu não vivo mais. Não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Na minha carne eu era pecador mesmo, mas agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? Quando o diabo falar para você, Deus vai te deixar, Deus vai te largar, você vai perder a sua salvação, a sua vida é uma desgrama, né? O que você vai declarar para ele? Você vai segurar com o escudo da fé e vai contra-atacar com a espada do Espírito e vai dizer o quê? O Senhor prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que pai e mãe me abandonassem, o Senhor nunca me deixará. A Bíblia também diz que Jesus prometeu aos seus discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E a Bíblia também diz que nos dias de Jesus, né? Algum profeta disse isso: pois firmarei uma nova aliança com o meu povo. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Eu agirei com misericórdia, terei misericórdia das tuas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Essa é a aliança que o Senhor fez conosco, irmão. E a aliança não pode ser quebrada. A aliança é diferente de contrato, né? Então o Senhor ele fez uma aliança conosco que ele não pode quebrar, porque a palavra de Deus é verdade verdadeira. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então se o Senhor disse, é certo que se cumprirás. Você precisa crer nessa verdade. Se o Senhor tem uma aliança com você e ele não vai mais se lembrar do seu pecado, você tem que desfrutar dessa nova identidade então que você tem, né? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei e sim da graça de Deus. A graça de Deus não veio para te dar libertinagem. A graça de Deus veio para te dar vitória sobre o pecado. Amém? Então, são esses armamentos espirituais que você precisa ter. Uma terceira ferramenta aqui, olha só o que diz lá em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A tua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Né? O que é isso aqui? Ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, ele vai ter tudo isso aqui. Então não é para todo mundo. É aquele que tem no lugar de habitação o esconderijo do Altíssimo. É quando você vai para o secreto, meu irmão. Quando você vai para a oração. Muitas vezes, quando você está sob ataque espiritual, você quer ir para a trocação. Quando muitas vezes você precisa ir para o esconderijo, né? Existem muitas guerras que às vezes você está guerreando. Existem muitas batalhas que às vezes você traçou na sua vida, que Deus está falando: venha para o esconderijo do Altíssimo descansar, à sombra do Onipotente. Mas você não, você quer ir para a guerra. Você quer ir sair metendo bala. Você quer ir sair resolvendo do seu jeito. E aí o que vai acontecer? Você vai perder esse refúgio e fortaleza que é Deus, né?
Você pode ver em vários filmes até que passam na televisão, muitas vezes o cara tá fugindo dos inimigos, fugindo dos vilões, aí ele entra numa caverna, e quando ele entra numa caverna, a pessoa não pode entrar, né? O que é isso aqui? Deus é o nosso refúgio. Quando você está guerreando guerras que você não está conseguindo vencer, você tem que pular para dentro da caverna, você tem que ir para o Senhor, e aí lá o diabo não pode entrar. Né? Lá o diabo ele vai ver que você agora está oculto, que você está escondido. Por quê? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. Isso vai fazer você descansar. Então muitas vezes na minha, na sua vida, tudo que nós precisaremos fazer para vencer uma batalha espiritual é descansar. É repousar no Senhor. É deixar Ele guiar-nos por pastos verdejantes e por águas tranquilas de descanso. É deixar Ele guiar-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome, né? Que nem diz Salmo 23. Nós temos que aprender esses princípios. Isso são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? O descanso é uma arma poderosa em Deus para destruir fortalezas. Existem tempestades que você vai ter que repreender, né? Que nem o Senhor Jesus disse para o vento, cala-te, aquieta-te, e o vento tem que obedecer o Senhor dos Senhores. Tem que obedecer o Rei dos Reis. Existem tempestades na sua vida que Deus ele vai vir e aquieta-te, acalma-te. Mas existem tempestades que Jesus vai estar dormindo dentro do barco. E aí você vai fazer o quê? Você vai ter a atitude dos discípulos? Meu Deus, nos ajude, pois pereceremos. E aí Jesus acorda, homens de pequena fé, né? Em outras palavras, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? É para dormir, meu amigo. Você perdeu, você bombou na tarefa. Essa tarefa não é para repreender. Essa tarefa não é para mandar o vento aquietar. Essa tarefa é para deitar e dormir. É para descansar, né? Então, tem batalhas espirituais, tem momentos da sua vida, tem guerras que você vai entrar, que a única forma de você sair é você ir habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Aí sabe o que vai acontecer? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te segurarás, te confiarás. A tua verdade dele, a verdade dele será o seu escudo e broquel, né? Você não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Por quê? Que você está descansado à sombra do Onipotente. E aí sabe qual que é o resultado disso? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Dê um glória a Deus aí onde você está. Glórias a Jesus por uma obra tão magnífica, irmãos. Né? Então, essa é uma ferramenta poderosa espiritual para você poder usar. Né? A Bíblia também diz um versículo muito interessante. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha só que interessante essa história aqui. Mais uma ferramenta poderosa para nós, né? Tem muita gente hoje em dia que tudo que ele quer é achar graça aos olhos de pessoas, né? De governantes, de pessoas bem-sucedidas, de milionários, de bilionários, né? A pessoa quer achar graça aos olhos dessa pessoa, por quê? Porque quer receber favor dessa pessoa. Só que na Bíblia, a Bíblia diz que teve um camarada que ele achou graça aos olhos do Senhor. Olha que poderoso isso. Alguém conseguiu achar graça aos olhos do Senhor. E esse alguém era Noé. E obviamente na Bíblia sempre tem a interpretação do que está sendo dito. Tem o significado das palavras no original. Quando você for pesquisar o significado de Noé, você vai ver que o significado original do nome Noé, em hebraico, significa descanso. Então, na interpretação original do hebraico, quando você vai falar com um judeu, ele pronuncia a seguinte frase dessa forma aqui, ó: porém, descanso achou graça diante do Senhor. E isso é uma ferramenta muito poderosa para nós. Por quê? Porque quando nós descansamos, nós achamos graça, nós achamos favor diante do Senhor. Lá no meio daquela tempestade que Jesus estava dormindo no barco, ele queria o quê? Que Pedro achasse graça diante do Senhor. Que era o quê? O descanso achasse graça aos olhos do Senhor. Ele queria que João achasse graça aos olhos do Senhor. Mas como que esses homens achariam graça aos olhos do Senhor naquela situação? Somente se eles estivessem descansados. Somente se eles descansassem e confiassem que o Senhor de todas as coisas está no barco.
Então esse é um princípio muito poderoso para você destruir fortalezas. O descanso achou graça aos olhos do Senhor. Tenho mais 2 pontos para falar com você aqui sobre armamento espiritual. Dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal aí para você poder me abençoar, assim como eu acredito que Jesus está te abençoando com essa palavra aqui. Quarto e penúltimo ponto aqui de ferramentas espirituais para você vencer batalhas espirituais e destruir fortalezas e superar aí tribulações. A Bíblia diz que o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, né? O povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, e aí Deus ele manda 12 espias para espiar a terra. E aí o que acontece? 10 espias voltam com crise de ansiedade e pânico. E eles infamaram a terra, eles falaram mal da terra, eles criticaram. Eles olharam para a terra, viram os gigantes, os descendentes de Enaque, como diz a palavra de Deus lá em Números 14, e a Bíblia diz que esses 10 espias voltaram infamando a terra e contaminaram milhares de pessoas com a sua incredulidade, com a sua crise de ansiedade e com a sua crise de pânico. E a Bíblia diz que isso não agradou a Deus. Só que a Bíblia diz em Números capítulo 14, verso 24, olha só o que diz. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra, e seus descendentes a herdarão. A Bíblia diz que em Josué e Caleb houve um outro espírito, e este outro espírito é uma arma, uma ferramenta poderosa para destruir fortalezas. E nós temos que buscar este outro espírito. Qual que é este outro espírito, irmão? Os caras olharam, eles viram que o problema era grande, eles viram que havia gigantes, eles viram o problema, mas eles não olharam para o problema colocando a sua pequenez acima das promessas de Deus. Muitas crises na sua vida, crises de identidade, crises financeiras, crises no casamento, crises de pecado, você vai ter na sua vida porque você está colocando a sua pequenez acima das promessas de Deus para a sua vida, acima da sua identidade em Cristo. Então eu preciso te dar uma diferenciação aqui de posição para estado. Quando Cristo desceu e ele comprou a nossa salvação, e ele fez a troca do Calvário, e ele morreu no nosso lugar, que ele trocou de lugar conosco e morreu na cruz em nosso lugar, Cristo nos comprou uma posição, e isso é imutável diante de Deus. A sua posição é justo, justificado pela graça, salvo, salvo pela fé, abençoado por Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você é amado pelo Senhor. Se Cristo é aceito, você é aceito também. Se Cristo tem uma herança, agora você foi enxertado nele e agora você tem uma herança também. O que é isso? É a sua posição no céu. Mas como você ainda não chegou lá, existe agora também o seu estado, né? Posição é definitiva, estado é transitório. Então, trazendo para essa história de Josué e Caleb aqui, qual que era o estado deles quando eles olharam para os descendentes de Enaque e ficaram com medo? Era um estado de medo, um estado de pânico, um estado de dúvida, um estado de incredulidade, um estado de pavor, porque era um estado emocional, né? Onde que foi o problema? Eles pegaram o estado e transformaram isso acima da posição, quando na verdade eles deveriam ter submetido o estado de alma, submetido o estado emocional, cativa a obediência da posição. Eu estou com medo, mas eu sou filho de Deus. Eu não acredito na minha capacidade, mas eu acredito que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu não me sinto seguro, mas a minha segurança não está na minha carne, mas está na promessa do Senhor. Foi isso que Josué e Caleb fizeram. Se o Senhor se alegrar de nós, entraremos e possuiremos a terra. Né? Em outras palavras, Deus prometeu e aquele que prometeu é fiel para completar essa obra, é fiel para cumprir. Então, muitas batalhas da sua vida, você não vai vencer mudando o seu estado emocional, porque o estado emocional é caótico. Qual que é o diagnóstico emocional que o médico vai te dar? Ansioso? Tome remédio. Síndrome do pânico? Tome ansiolítico. Não consegue dormir, tem insônia, tome remédio para dormir. O que é isso? Tratando o estado. Mas tem batalhas na sua vida, tem condições na sua vida que você só vai subjugar fazendo a posição dominar o estado.
né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, o nosso Senhor, diz Davi. O que é isso? Submetendo o estado, a alma abatida, a alma atribulada, à posição. Espere em Deus. Ele é o nosso socorredor, nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, né? Então, assim, tem batalhas na sua vida que você não vai conseguir vencer se você não conseguir submeter o seu estado atual à sua posição. Ah, Gabriel, mas eu estou endividado. Amém, mas no céu não existe dívida, né? No céu todas as riquezas estão lá. O Senhor tem prazer em te abençoar. O Senhor se compadece da prosperidade do teu servo. Diz a palavra de Deus. O Senhor tem alegria em te prosperar. O Senhor quer encher os teus celeiros. Vai buscar sabedoria financeira, vai orar sobre essa área, vai estudar sobre gestão financeira, vai buscar a bênção de Deus e pare de ficar olhando para o seu estado. Ah, eu sou um endividado mesmo, um fraco, um burro mesmo, um pobre. Para com essas conversas. Não é isso que Deus tem para dizer a você. A Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. Trazei à memória aquilo que traz esperança. Muitas vezes, para você subjugar o seu estado emocional sobre qualquer área, você vai ter que trazer à sua memória aquilo que traz esperança na sua cabeça, aquilo que traz esperança no seu coração. Meu Deus, estou passando por um momento de tribulação, mas quão grande é o Senhor. Eu lembro que nas maiores crises emocionais, irmãos, em algumas das maiores crises emocionais que eu tive na minha vida, eu entrava no quarto e eu cantava: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O que é isso? A tribulação está dentro do meu coração, a tristeza está dentro do meu coração, mas a situação é subjugada pela adoração ao Rei. A emoção é subjugada pela adoração ao nosso Pai, ao Criador de todas as coisas. E isso é poderoso para destruir fortalezas. Amém? Então, busque este outro espírito que não se define pelo que está sentindo, mas se define pelo que sai da boca de Deus. Amém? E a última coisa para a gente encerrar esse vídeo aqui, né? Espero que esse microfone esteja ajudando você a aguentar ouvir a minha voz. A última coisa que eu quero falar com você aqui é sobre as ferramentas dos filisteus. Então, olha só, 1 Samuel capítulo 13, verso 19. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Então olha só, a Bíblia diz que naquele tempo, no tempo de Davi, lá em 1 Samuel, tempo de Saul, não havia nenhum ferreiro em Israel. Então Israel não tinha armas de ferro, né? Israel não guerreava com armas de ferro, e eu acredito, né, na minha fé, que isso foi proposital. Porque o povo de Israel ganhou muitas batalhas sem espada. O povo de Israel ganhou muitas batalhas com cânticos, com gritos, com orações, né? E nós vamos entrar em uma batalha épica aqui que aconteceu entre Davi e Golias, mas Davi não usou espada. Então veja só aqui, algumas aplicações práticas para você entender. Quando Davi ele foi lutar com Golias, lembrando que ninguém tinha espada então, só Saul e Jonatas, porque eles eram o rei, os reis tinham dinheiro para comprar. Então Davi chega diante de Saul e Saul fala: coloque a minha armadura e pega a minha espada. E aí Davi vestiu aquela armadura e provavelmente, irmãos, ele teve um sentimento muito de desengonçadão. Ele olhou e falou: uai, que é isso aqui, cara? Que trem de doido, que é esse trem? Espada, eu não entendo, não sei o que é isso, não estou acostumado. E aí Davi solta a expressão: eu não vou usar isso aqui não, essa não é a arma que eu uso para batalhar não, eu nem sei o que é isso. E jogou no chão e foi embora. O que é isso? Davi não lutava com as armas dos filisteus. Davi não usava armas de ferro. Isso tem uma simbologia muito interessante para nós, que quando o povo de Israel ele sai do Egito e ele vai para Canaã, o caminho mais perto não era pelo deserto, era pela terra dos filisteus. Só que terra dos filisteus tem mente de filisteus e tem arma de filisteus. E aí Deus falou o quê? Não quero você se contaminando com isso. Não quero que você use esse tipo de armamento. Você vai entrar na terra prometida, mas você vai entrar do jeito de Deus. Então, tem muitas batalhas na sua e na minha vida que nós vamos querer, às vezes, entrar para guerrear com as armas dos filisteus. O que são armas dos filisteus trazendo para os dias atuais? Às vezes, tudo que você precisa fazer é orar, mas você não quer orar. Você quer ouvir 3 passos para prosperidade e riqueza.
Às vezes o que você precisa fazer é abrir a sua boca e assim como aquele bicho de seda que constrói com as palavras, você precisa profetizar sobre o seu casamento. Mas você não quer. Você quer um curso de coach para você conseguir 10 passos para salvar o seu casamento. O que é isso? Você está querendo usar as armas dos filisteus. Né? Então, arma dos filisteus são coisas que vão, de vez em quando, tem uma palavra que eu esqueci agora. De vez em quando, as armas dos filisteus você vai usar de vez em quando. Mas você não pode pautar a sua vida usando as armas dos filisteus, porque não é isso que o Senhor tem para você. Davi, ele venceu Golias com as armas de pastor. Isso aponta que nós temos um outro estilo de vida, irmão. Às vezes, tudo que você quer fazer na sua empresa, no seu emprego, é usar o armamento dos filisteus, quando na verdade você deveria estar buscando os armamentos do reino que você pertence, que é o reino de Deus. Muitas vezes você tem a identidade de um rei e sacerdote e você se comporta como um filisteu, como um pobretão. Por quê? Porque você está querendo usar as armas erradas para guerrear a guerra, né? E quando você aprende isso, você para de querer submeter a sua vida e pautar a sua vida em ensinamento de coach. E nada contra os coaches, eles são bons, são trabalhadores, muitos são excelentes no que fazem, mas é armamento de filisteu. Muitas vezes você quer prosperar através de armamento de filisteu, usando técnicas de enriquecimento. E aí Deus, como um bom pai que disciplina, ele vai chegar para você, assim como ele já chegou para mim e falou, não vai. Todo mundo usa essa estratégia para enriquecer com o empreendedorismo, mas você não. Você não. Por quê? Porque você não vai ficar rico às custas de mecanismos e ferramentas e armas dos filisteus. A sua guerra, você luta de outro jeito. Você usa as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, que são essas armas que nós estamos falando aqui. Você não vai usar a arma do filisteu. Essa guerra não é sua. Esse jeito de combate não é para você. Então, identifique se muitas batalhas na sua vida, meu querido e minha querida, você não está querendo ganhar essas batalhas somente usando as armas dos filisteus. Porque não é isso que o Senhor tem para você. O Senhor, ele tem outro tipo de armamento para o povo dele. E ele quer que nós venhamos a fazer uso deste outro tipo de armamento, que é através da fé, que é através do escudo da fé, que é através da espada do Espírito, que é através do calçado que se apressa em propagar o evangelho da paz, que é através do capacete da salvação, que é através da couraça da justiça, que é através daquele outro espírito que houve em Josué e Calebe, né? Que é através do habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, né? Essas são as armas de Deus que são poderosas para destruir as fortalezas espirituais e são os armamentos que o Senhor preparou para nós. Se você não utilizar esses armamentos e quiser ficar andando só atrás do ferro dos filisteus, né, que são os armamentos de ferro que os hebreus não tinham, o filisteu tinha, você vai acabar quebrando a cara porque você vai estar lutando a guerra certa com a arma errada. E aí Deus pode deixar todo mundo ganhar a guerra com aquela arma, menos você, porque você é filho, você tem que lutar a guerra com as armas do Senhor. Amém? Então, glórias a Jesus, dê um like nesse vídeo se você gostou e se inscreve nesse canal aí para você poder me abençoar. Deus te abençoe em nome de Jesus, até o próximo vídeo.